Acompanhar juntos, então, uma reportagem sobre as eleições lá na França e a gente já volta com você. Milhões de franceses devem voltar às urnas hoje, estão, inclusive, nesse processo para escolher a nova Assembleia do país, nesse segundo turno das eleições legislativas. E apesar de ter largado na frente, a direita mais radical precisou intensificar a campanha nesta semana para tentar garantir a vitória e superar o fronte republicano. O Thiago Berraich tem informações. O principal partido da extrema-direita teve motivos para sorrir depois do resultado do primeiro turno das eleições legislativas da França no último domingo. O Rassemblement de Marine Le Pen confirmou o favoritismo e conquistou 33% dos votos, 5 pontos percentuais acima do Fronte de Esquerda e bem à frente do Ensemble, partido do presidente Emmanuel Macron, que teve apenas 20%. Desde a fundação, em 1972, ainda como nome de Fronte Nacional, o grupo nunca esteve tão próximo da sonhada maioria na Assembleia Francesa. Mesmo assim, o cenário para o segundo turno ainda não garante a vantagem absoluta no número de parlamentares, o que pode adiar o sonho da sigla. Das 577 vagas para deputados, 76 foram resolvidas já no primeiro turno. O Rassemblement Nacional elegeu 39 nomes, o Fronte de Esquerda 32, enquanto o Ensemble conseguiu eleger 4. Com isso, os franceses ainda devem escolher outros 501 representantes na Assembleia local. Segundo as pesquisas mais recentes, o Rassemblement Nacional deve mesmo terminar com o maior número de eleitos, mas não o suficiente para conquistar a maioria absoluta de 289 deputados. Isso porque, apesar da performance histórica, o partido ainda enfrenta forte rejeição de boa parte do eleitorado. O resultado do último domingo levou opositores a se juntarem contra a extrema-direita no chamado Fronte Republicano, um velho conhecido da política francesa. Historicamente, a tática faz unir partidos da esquerda, de centro e até mesmo da própria direita para barrar grupos considerados extremistas. Dessa vez, mais de 200 candidatos abriram mão de participar do segundo turno para concentrar os votos contra os nomes do Rassemblement Nacional. Mas analistas questionam se a taxa de reprovação do atual governo pode enfraquecer o movimento. Já sem controle do legislativo, o presidente Macron foi um dos primeiros a apoiar a ideia, pedindo que os eleitores façam uma escolha democrata. O atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, que deve acabar deixando o cargo, também seguiu a mesma postura. Durante a semana, diversas personalidades vieram a público em declarações contrárias ao partido de Marine Le Pen. Astro da seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé, tomou a frente durante uma entrevista coletiva às vésperas de um jogo da Eurocopa. Acho que mais do que nunca, nós devemos ir votar. Há uma urgência. Nós não podemos deixar o nosso país na mão dessas pessoas. É realmente urgente. Eu acho que todos vimos os resultados. Isso é catastrófico. E espero realmente que as coisas mudem e que as pessoas se mobilizem para ir às urnas e votar do lado certo. Pour voter et voter pour le bon côté. A movimentação em massa causou incômodo na campanha do Rassemblement Nacional. Os líderes do partido afirmam que o Fronte Republicano é uma aliança de desonra e tem tentado angariar votos para conquistar a maioria absoluta, o que levaria o jovem Jordan Bardella, de 28 anos, ao cargo de premier. Atual presidente do partido, Bardella é visto como uma figura de maior interlocução com outros grupos da direita tradicional. Ainda assim, ele descarta a possibilidade de um governo de coalizão, caso não atinja o número necessário de assentos na Assembleia. A situação pode deixar o parlamento travado e sem uma liderança definida, já que o presidente Emmanuel Macron também descarta uma possível aliança com a esquerda no legislativo. Dessa forma, Macron poderia voltar a dissolver a Assembleia daqui a um ano, mas seguiria enfrentando complicações até o final do mandato dele em 2027. A aposta do presidente em convocar eleições logo após o fracasso na corrida para o Parlamento Europeu, no começo de junho, se mostrou arriscada.
Com a popularidade em baixa, ele viu o próprio partido derreter na Câmara, passando de 169 para possivelmente menos de 70 assentos. Na estratégia inicial do governo, o maior comparecimento do eleitorado às urnas seria suficiente para formar uma reação e barrar a extrema-direita. Só que isso não aconteceu. Mas mesmo uma eventual derrota nas urnas pode ter pontos positivos para Macron. Na avaliação interna do líder francês, a divisão do parlamento pode danificar a imagem do Rassemblement National a longo prazo, dificultando a vida de Marine Le Pen nas eleições presidenciais de 2027. E até com um possível controle da Assembleia, a extrema-direita precisaria dividir o poder com o centrista, em uma queda de braço que pode terminar sem vencedores. No xadrez político da França, o checkmate deve ficar muito além do resultado das urnas. E nós retomamos a conversa com Pedro Costa Júnior, cientista político. Pedro, diante desse cenário e de todas as movimentações políticas que foram feitas ao longo da semana, como os franceses, na sua opinião, devem começar essa segunda-feira nesse cenário político? Boa pergunta, né, Lívia? Daqui 3 horas a gente vai ficar sabendo mais ou menos aí como é que vai sair o resultado das urnas. Bom, a grande questão é que já tem um perdedor nessas eleições. Não dá para saber ainda quem é o grande vencedor, né? Se o grande vencedor é a extrema-direita, de Marine Le Pen e o jovem Bardella, ou se vai realmente essa aliança entre centro-direita, centro-esquerda e esquerda vai conseguir deter o avanço da extrema-direita. Mas Macron é o grande derrotado, né? O partido de Macron ficou em 3º lugar nas eleições no primeiro turno, atrás da esquerda, que cresceu muito, e atrás da extrema-direita, né, da ultradireita, como é chamado lá na França, né, pelos jornais franceses, enfim, as emissoras francesas, de Marine Le Pen. O Macron, hoje, ele tem pouquíssimos votos na França, ele é conhecido na França como o presidente dos ricos, né, aquele que governa para os ricos, o pequeno príncipe, né, é um sujeito que veio do mercado financeiro, e se enriqueceu muito, né? Ele, numa transação no mercado financeiro, ele conseguiu 2 bilhões de euros, né? Depois ele entra na política e faz esse jogo aí, né? Quer dizer, quem é de direita fala que ele é de esquerda, quem é de esquerda fala que ele é de direita, né? Ele se diz de centro, né? Mas acaba sendo, no fundo, essa coisa que é realmente o presidente dos ricos. Pesa muito sobre ele a contundente reforma da Previdência, né, que foi um movimento colossal na França. Os franceses têm muito poder de manifestação, uma cultura de manifestação, de tomada de ruas, né? Afinal, foi lá que nasceu a Revolução Francesa, não é isso? E, mesmo assim, ele passou por cima, né? Passou por cima de tudo isso e implementou a reforma da Previdência, né? A popularidade dele é muito baixa. Bom, se a Marine Le Pen, né, o partido dela, fizer maioria, confirmar a maioria que já teve e conseguir, de uma maneira absoluta, ou por coalizão depois, ter essa maioria, eles fazem o primeiro-ministro, vai ser o jovem Bardella, um rapaz de 28 anos, que também tem uma biografia ilustre, né? Nunca estudou, nunca foi da política, nunca trabalhou, né? Ele é, na verdade, casado com uma sobrinha da Le Pen, né? Passa uma imagem de mais moderado, ele fala manso, mas tem um detalhe que ele é também filho de imigrantes, né? Ele é filho de imigrantes italianos e neto de poloneses, né? Ou seja, também num discurso anti-imigração que eles levam, talvez ele mesmo teria que se expulsar, né? O cenário da França vai ser interessante acompanhar aí de perto a partir da semana que vem. Depois nós voltamos a falar sobre isso, então. Muito obrigada pela entrevista. Pedro Costa Júnior, cientista político. Até a próxima. Pedro, bom domingo. Obrigado, Olivia. Bom domingo a você e a todos os espectadores. Muito obrigada.